no livro de 2 Samuel, capítulo 9. Glória a Deus. Livro de 2 Samuel, capítulo 9. Enquanto os irmãos procuram, eu externo a Deus a minha gratidão de por mais uma vez fazer menção e uso da sua palavra neste programa. Que Deus continue abençoando a vida do nosso pastor, que é o idealizador deste programa, todos que fazem parte da comunicação. Que Deus abençoe o apresentador deste dia. Está feita, meu amigo particular, presbítero Stasky Sterto. Que Deus possa estar abençoando o Senhor e toda a família. Obrigado pela recepção. Que Deus assim vos abençoe. Meus irmãos, abra a sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 4. A palavra de Deus diz assim: E disse Davi: ainda há alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: És tu Ziba? Ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatã, aleijado de ambos pés. E disse-lhe o rei: onde está? Disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquim, filho de Amiel, em Lodebar. Glória a Deus. Meus irmãos, nesta manhã, eu quero dar um tema para que possamos permear a palavra de Deus. E o tema é: Jesus, Ele sabe quem é você. Glória a Deus. O texto que nós acabamos de ler começa a narrativa falando sobre a monarquia, onde Deus permite que a teocracia se passe, e entre o tempo da monarquia e o primeiro monarca escolhido para exercer a tal função é Saul. Só que Saul, ele é rejeitado por Deus por causa da sua desobediência. Saul, ele é rejeitado pelo próprio Deus. Só que essa crise, essa rejeição, essa desobediência traz consequências trágicas para a vida de Saul e de sua família. A história relata que depois que Jonatã, filho amado de Saul, ele vem morrer pelo exército filisteu, Saul, ele pede ao seu escudeiro que tirasse a sua vida. Só que a história vai dizer que o escudeiro, ele não obedeceu a Saul. Saul, em um tempo de crise, um tempo de agonia em sua vida,
no capítulo 31 de 1 Samuel, a Bíblia diz que ele se lança sobre a espada, tirando a sua própria vida. O seu escudeiro, vendo também a situação, vendo que o exército filisteu estava a avançar, também tira a sua vida lançando-se sobre a espada. Essa vida de desobediência, como eu disse, traz consequências para a sua família. E existe um prejudicado nessa história. O nome dele é Mefibosete, filho de Jônatan, neto de Saul. Todas as vezes que um exército ele se levantava contra outro exército, a história paralela à Bíblia diz que o exército vencedor, ele ocupava espaço, e se existisse alguém da família que pudesse usurpar do trono, ele era liquidado, eliminado. Ninguém queria essa pessoa. Só que Mefibosete é uma criança de aproximadamente 5 anos de idade. E quando surge a notícia em Israel que Saul perdeu a vida, que Jônatan perdeu a vida, a ama, quem cuida dele, a babá, ela entendendo que o exército viria e se soubesse que ele era neto de Saul, eles iam morrer. Então ela tem um cuidado, ela age depressa, ela pega a criança e na agonia de sair, de deixar Israel para proteger o menino cai acidentalmente da sua mão e fica aleijado de ambos os pés. Era um garoto que viu a sua vida tendo do bom e do melhor, e agora vê tudo ser tirado debaixo dos seus pés. O que ele sente agora é dor, o que ele sente agora é agonia. Era um dos sucessores do reino ou de Israel, mas agora ele vê a sua história aí por água abaixo, e agora ele sai de Israel, daquilo que poderia ser o seu reinado, para viver em uma terra chamada Lodebar. Lodebar significa lugar sem pasto, lugar sem verde, lugar do esquecimento. Ele agora vai para Lodebar, mediante a queda do reinado do seu avô, do seu pai, e agora uma queda muda a história do menino chamado Mefibosete. Eu te trouxe até aqui nessa simples introdução, porque existem quedas que são físicas, que trazem marcas, dores, e na mesma proporção existem quedas espirituais. Pessoas que tinham tudo, pessoas que cantavam em departamentos, que pregavam na igreja, que louvavam, que exercia a sua função ministerial, mas por causa de uma queda espiritual, eles foram morar em uma terra vazia, e nessa terra vazia não tem ninguém que estenda a mão, não tem ninguém que ligue para perguntar como está, porque afinal de contas o mundo mudou, trazendo para o nosso cotidiano. A nossa geração
ela tem se corrompido em seus valores, perdeu a honra, e a geração que nós percebemos e vemos hoje nos dias atuais é uma geração de bajuladores, é uma geração que estende a mão para quem tem algo a oferecer, é uma geração que quer estar perto de quem tem um poder aquisitivo maior, é uma geração que procura por status, por aparência, é uma geração que quer fazer amizades com quem tem algo para oferecer. Mefibosete, talvez ele conte a sua história. Talvez quando você estava cantando, talvez quando você estava na igreja, talvez quando você estava no departamento, talvez você que tenha dinheiro agora, talvez você que tinha empresa, que tinha status, que tinha um poder aquisitivo melhor, você era bajulado, alguém apertava a sua mão, alguém dizia que estava junto, alguém dizia que na hora da dificuldade, do desespero, você poderia contar com ela, você tinha um ombro amigo, mas agora, depois da sua queda, depois da dificuldade que você está enfrentando, você não vê ninguém por perto. Aquele que dizia que te abraçaria na dificuldade, na agonia, agora tem te deixado de lado. Agora você se vê desamparado, você vê os seus pés agora sumindo tudo que está diante dele. O que você vê é uma vida de dor, uma vida de desprezo. Depois da queda, ninguém te dá mais a paz do Senhor. Depois da queda, ninguém olha para você direito. Depois da queda, você chega na igreja e não é, muitas das vezes, notado. A casa de Maquim, que está no texto, porque muitas das vezes a gente quer exaltar e falar da história de Mefibosete quando o rei manda chamar. Mas existe um personagem chamado Maquir, e este Maquir, eu fui estudar sobre ele, e ele tem um poder aquisitivo elevado, é um homem rico, é um homem que tem dinheiro, e ele depositou todos os seus bens para fazer a obra do Senhor. É aqui que Maquir, ele entra para a história, ele desenvolve, aleluia, o seu ministério, gastando tudo em prol do evangelho. Ele vai investir, aleluia, em Lodebar. Quando Mefibosete, ele é levado para Lodebar, quem cuida dele é este homem chamado Maquir. A casa de Maquir é uma casa de restauração. Maquir, ele investe nas pessoas desprezadas, nas pessoas que não têm algo a oferecer. Maquir aqui, ele está investindo sem querer nada em troca. Maquir aqui, ele está investindo nas viúvas, nos órfãos, naqueles menos favorecidos. Agora, o que chama a atenção é que a mesma coisa que Maquir está fazendo por Mefibosete, ele faz para o rei chamado Davi. Você sabe muito bem na história que Absalão se levanta contra Davi para usurpar o trono de Davi. Davi não quer lutar e ele se afasta. Davi está com fome, está com as roupas rasgadas, está sujo. E quem aparece na história para ajudar é Maquir. Maquir, ele dá pão, dá água, dá guarita para Saul, para Davi. E nós podemos perceber muito bem que o que ele faz com um que é rei, que tem dinheiro, que tem posse, ele está fazendo por alguém que não tem posse, que não tem dinheiro e que está desprezado pela sociedade. Vendo essa história e analisando o texto, eu pude ver algumas características da casa de Maquir.
A primeira característica da casa de Maqui é que ela era um abrigo, e um abrigo à segurança, o abrigo à cama, a cuidados, um abrigo a pão, a água. Então, este moço aqui, ele está deixando a sua vida, aquilo que estava reservado para ele, para viver uma vida de declínio, uma vida horrível, em um lugar que não tem nada para lhe oferecer. Só que Maqui, ele entra na história para acolher Mefibosete. Ele vai acolher Mefibosete. Quando, aleluia, o rei se levanta para querer honrar este moço, ele pergunta a alguém da casa de Saul que eu possa usar de beneficência para com ele. E se levanta um moço chamado Ziba, e ele diz: há um. Quem é ele? Aonde ele está? Ele se chama Mefibosete, aleijado dos 2 pés. E ele está na casa de Maqui. Maqui, ele entra para a história, porque é muito fácil você viver em uma geração de bajuladores, aonde muitas das vezes alguém possa se deitar, se debruçar sobre uma poça de lama, para que alguém passe por cima, por causa da situação financeira dessa pessoa. É fácil você chegar perto de alguém que tem fama, que tem alguém que tem status, de alguém que tem dinheiro. Mas é difícil você investir em alguém que não tem nada a oferecer. Eu te trouxe aqui nesta manhã para te fazer uma pergunta confrontadora. Quando foi que você estendeu a mão para alguém menos favorecido que você? Quando foi que você abraçou alguém que não tem nada para te oferecer? Quando foi que você convidou alguém para tomar um café da manhã na sua casa, que não tem nada para te dar, que não tem nada para te oferecer? É esta pergunta que eu faço nesta manhã. Maqui, ele estava olhando para alguém que não tinha nada para oferecer, e ele deu abrigo, deu comida, investiu em alguém que não podia lhe oferecer nada. O que está faltando na sociedade hoje é o que a gente chama de amor. Porque a gente fala de amor, a gente fala que tem que amar, mas na hora de exercer, nós não fazemos isso. E o tempo passa, tudo se passa, e aqueles que estão dentro da igreja, que são menos favorecidos, que não têm nada a oferecer, muitas das vezes são desprezados. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer, apesar de alguém não te dar valor, não estender a mão para você, apesar de alguém não cuidar de você, apesar de alguém não te observar, Deus está aqui dizendo: eu te observo, e por estes dias eu estou te enviando para uma casa, estou preparando a casa de Maqui para receber você. Na casa de Maqui você vai ter abrigo. A outra característica, a segunda característica da casa de Maqui, é que a casa de Maqui, ela não fazia acepção de pessoas. Maqui, ele ajudava quem tinha e ajudava quem não tinha. Nós vivemos em uma sociedade tão hipócrita, tão fascista, tão desumana, que até no tempo de Jesus existia isso. Porque alguém chega para Jesus e diz: como é que o Senhor se assenta no meio de pecadores? Jesus, eu o amo porque Ele faz o que ninguém pode fazer.
Ele vai aonde essa sociedade hipócrita não vai. Jesus, ele está sentado no meio dos pecadores e os fariseus se levantam perguntando: como é que o Senhor se assenta no meio de pecadores? E Jesus, ele não fica calado, ele não aceita afronta. Ele se levanta e ele diz: eu não vim para os sãs. Eu não vim para aquele que bate no peito e diz: eu sou o cara. Ele não veio, ele diz: eu não vim para aqueles que têm nariz empinado e pensam que são alguma coisa. Não, eu vim pelas prostitutas. Eu vim para aqueles que são desfavoráveis, aqueles que não têm nada para oferecer. Eu vim para aqueles que são desprezados, rejeitados. Eu vim para aqueles que são desacreditados. Eu vim para aqueles que não têm pão para comer. Eu vim para aqueles que não têm água para beber. Eu vim para aqueles que a sociedade diz: se afasta, deixa de lado. Jesus está dizendo: enquanto a sociedade, enquanto algumas igrejas, ela desprezam, ela deixa de lado, ela não olha para a situação, ele está dizendo para aquele que está desprezado, para aqueles que vocês desprezam e deixam de lado, eu vou na contramão da sociedade, eu vou na contramão da hipocrisia, eu vou na contramão, aleluia, do sistema. Enquanto todos se afastam, eu, o Senhor, me aproximo. Jesus está dizendo para você nesta manhã: enquanto alguém se afasta de você, eu me aproximo. Enquanto alguém diz: se afasta dele, deixa ele, deixa ela, aleluia. Enquanto alguém está olhando para a tua situação, não está te dando valor, Jesus, ele não olha para você, aleluia, pelo que você tem. Porque o que você tem, para Deus, não significa nada. Para Ele o que importa é o que você é. Você não merecia ser salvo, você não merecia ter abrigo, você merecia ser rejeitado. Mas Jesus, ele chamou você, levantou você, cuidou de você, aleluia. Porque ele não faz acepção de ninguém. E apesar dele ter cuidado de você, ajudado você, levantado você, ele escolheu você para uma grande obra, aleluia. Você pode ser desprezado pela sociedade, pela a igreja ou por alguém que te despreze, que não vive o verdadeiro evangelho, que não vive o amor de Deus. Mas Jesus, ele não faz acepção de ninguém. O que chama a atenção aqui é que a casa de Maqui é uma tipificação de Jesus. A terceira característica que eu vejo na casa de Maqui é que a casa de Maqui, ela não faz acepção de pessoa. E pela terceira vez a casa de Maqui, ela acredita nas pessoas. Imagine a vida de Mefibosete, o que se passa na cabeça dele. Ele está dizendo: era para eu ser rei. Eu tinha tudo, agora eu não tenho nada. Era uma vida de sofrimento, uma vida de fracasso, uma vida de derrota. Passe por Israel agora e analise a história de Mefibosete. Só que a casa de Maqui, ela acredita nas pessoas. Enquanto Mefibosete estava triste, estava amargurado, estava cabisbaixo, Maqui estava lá dizendo: o choro pode durar uma noite, Mefibosete, mas a alegria, ela vem pelo amanhecer. A vitória chegando para a sua vida. Eu acredito em você, Mefibosete. Porque é fácil nós abraçarmos, nós fazemos amizade com quem tem algo a nos oferecer. Talvez essa história de Mefibosete seja
a sua história. É por isso que eu amo Jesus, porque ele diz: tudo que meu Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Eu quero te dizer que há esperança para a tua vida. Esta vida de fracasso, esta vida de derrota, essa vida de desprezo não vai determinar o que Deus tem para a tua vida. Aleluia. Esta vida de fracasso, de derrota, de choro, de desespero não vai decretar o teu fim. Se você soubesse e entendesse o que Deus tem para a sua vida, você estaria alegre nessa programação, estaria dando glória, dando aleluia, aleluia, porque esse não é teu fim, é o começo, e o que não te mata hoje te fortalece. O que não vai acabar com você, o que não te destruiu, te deixou mais forte. Deus, ele está te dando estrutura, aleluia. Está chegando o tempo de honra para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. O rei vai te mandar chamar, mas primeiro você vai ter que passar pela casa de Maquim. Na casa de Maquim, já estou finalizando. Ela não pede nada em troca. Porque tem gente que faz amizade com você, quer estar com você, ou faz algo por você, esperando algo em troca. E como eu falei, nós vivemos em uma sociedade errante. Uma sociedade que não tem preocupação com vidas, com almas. E nós vemos hoje em um contexto que almas são troféus. Porque eu vejo homens brigando, dizendo: quando eu prego, eu ganhei tantas almas. Quando eu canto, eu ganhei tantas almas. E eu pergunto: que preço você pagou por elas? Que tipo de sacrifício você fez por elas? Nós vivemos um tempo das mensagens antropocêntricas. Esta matéria da filosofia que coloca a figura humana, o homem, no centro do evangelho, tirando ou querendo tirar o brilho de Jesus. Homens que se diz: sou eu, quem manda sou eu, quem faz sou eu, quem pode sou eu, quando eu canto é assim, quando eu prego é assim. E nós aprendemos pela Bíblia que o homem não é nada, o homem é pó e cinza. E o próprio Jesus, ele disse: olha, o diferencial do culto, da mensagem, do louvor, não é você quem faz, sou eu, porque sem mim nada podeis fazer. Se Jesus se utilizar de você, vai ter frutos. Se Jesus se utilizar de você, usando você, vai ter crescimento, vai ter honra, todo mundo vai te ver, todo mundo vai perceber que Ele é na sua vida. Mas se Jesus parar de te usar, você pode ter conhecimento, você pode ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você pode cantar no tom mais bonito e brilhante, ninguém vai perceber, porque o diferencial de tudo é a presença dele nas nossas vidas. E o que eu peço nessa manhã é que essa presença te alcance. Talvez você está olhando para um futuro e não está percebendo nada. Talvez você esteja desprezado. Eis do que eu devo fazer. Você deve procurar a casa de Maqui. Você deve ir para uma casa de Maqui, porque lá vai ter abrigo, lá vai ter pão, lá vai ter água. Lá não vai ter acepção de pessoas. Porque eu conheço o Evangelho de Deus e leio e vejo que quanto mais você é desprezado, quanto mais você vem com traumas, com agonia, quanto mais você não tem nada para oferecer, é aí que você deve ser mais amado. É aí que você deve ser mais abraçado. É aí que você deve ter mais atenção.
Mas nós vivemos em uma sociedade pesada. E nós pensamos que se vir a Deus é coisa fácil. Nós pensamos que estar na casa de Deus é uma coisa, mil maravilhas, e não é. Tem horas, irmãos, que tem crente que quer arrancar o cabelo da cabeça. Tem hora que você dá vontade de gritar, se desesperar. Tem hora que você olha para o lado, olha para o outro e não vê nada acontecer. Tem hora que você precisa de alguém que estenda a mão para você e diga, olha, está aqui meu ombro para chorar. E você procura isso e não vê. E não tem. Você se desespera porque tem gente que pensa que é tudo fácil. Quando nós analisamos a Bíblia Sagrada e percebemos em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, Paulo vai dizer, porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber. Paulo vai dizer da tribulação que ele está enfrentando na província da Ásia. E ele vai dizer, algo acima das nossas forças. Ele vai dizer que algo sobreveio sobre ele, acima do que ele podia suportar. E ele vai dizer, foi tão difícil, foi tão angustiante, que eu perdi a esperança de viver. Nós perdemos a esperança de viver. Não confunda isso com 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Aonde Deus, Ele vai falar que Ele não vai tentar você ao ponto que você não possa suportar. Eu estou falando aqui de tribulações, irmãos, de agonias. Eu estou falando para alguém que está num quarto fechado, que veio para esta programação dizendo, fala comigo, Deus. Que está passando por uma situação tão difícil, que não sabe o que vai fazer, não tem estratégia para agir, não tem, aleluia, um ombro amigo. Talvez eu esteja falando com pessoas aqui que tomou seu último café da manhã. Talvez eu esteja falando com pessoas aqui que está abrindo seu armário agora e não tem nada para comer. Talvez eu estou falando com pessoas aqui que procurou por socorro e ninguém pôde ajudar. Eu estou querendo falar com você nesta manhã que existe uma casa preparada na terra, e esta casa se chama a Igreja do Deus Vivo, a Casa de Maqui. Aqui em Rio Largo nós temos 33 casas de Maqui. Mas Êxodo, como é que eu vou perceber? Como é que eu sei que é a casa de Maqui? Acompanha a característica. Se for casa de Maqui, tem pão. Se for casa de Maqui, tem água. Se for casa de Maqui, tem abrigo. Se for casa de Maqui, não faz acepção de pessoas. Se for casa de Maqui, a credibilidade. Se for casa de Maqui, ela não quer nada em troca. Você precisa se posicionar. Você precisa agir e sair dessa situação que você se encontra. Você precisa acreditar ou voltar a acreditar que Deus, Ele ainda conta com você, independente do que você está passando. Ele não parou de te olhar, Ele não parou de te ver. E Ele está dizendo, olha, na casa de Maqui, na minha casa, há pão e há água para você. Há cuidado. Se você for para um canto que não tem pão, que não tem palavra, que não tem água, que não tem abrigo, aonde as pessoas fazem acepção de pessoas, aonde as pessoas não acreditam em você, saia de lá, porque não é casa de Maqui. Na casa de Maqui, quando você chega, você se sente cuidado. Aonde você está se sentindo cuidado? Aonde você está tem pão. Aonde você está tem água.
Nós precisamos rever algumas situações. Nós precisamos olhar para dentro de nós e perguntarmos sinceramente: qual é a palavra que nos edifica, irmãos? Estamos vivendo um tempo onde os homens estão no centro do evangelho e a mensagem que sai da sua boca é uma mensagem de ego. É uma mensagem que te coloca no centro do evangelho. E nós precisamos entender que nós não somos o centro do evangelho, que o centro do evangelho é Jesus Cristo de Nazaré. É uma mensagem de massageio de ego, mas que não há confrontamento. É uma mensagem que nós chegamos na igreja com vontade de ir embora. Nós não conseguimos mais cultuar ao nosso Deus, porque nada nos confronta. E nós pensamos que tudo está bem, mas tem gente que dentro da igreja, tem gente que chegou nessa programação, que talvez esteja dizendo assim: é o meu último programa, eu não vou mais assistir, eu não vou mais para a igreja, eu não quero mais entrar. Pessoas decepcionadas com pessoas, não de fora, mas de dentro da casa. Pessoas que não querem mais vir para o culto, que não querem mais pregar o evangelho, porque foram abandonados pelos seus líderes. Pessoas que foram abandonadas por sua igreja, pelo povo que se diz, que se chama pelo nome de Deus, pelo povo que bate no peito e diz: eu sou servo de Jesus, mas não faz nada que Jesus fez. Não faz nada que Jesus faz. Nós estamos vivendo um tempo de pessoas que são abandonadas porque não tem nada a lhe oferecer, porque não tem nada para oferecer dentro da sociedade ou dentro da igreja. Mas eu quero falar com você nesta manhã, que está se sentindo desprezado, abandonado, triste, cabisbaixo, que não é o fim. Aonde as pessoas não te observam e não te vê, Jesus, Ele te vê, Ele acredita em você, escolheu você e tem uma grande obra para realizar na sua vida. O que você precisa nesta manhã é se posicionar. O que você precisa nesta manhã é agir diferente. Você pode estar dizendo: eu não tenho estratégia, mas Jesus está dizendo: eu te dou estratégia. Você está dizendo: ninguém pode fazer nada por mim. E como o presbítero Stax falou, eu estava acompanhando antes de sair de casa, que muitas das vezes na situação ali em Betânia, o que Deus pediu foi: tirai a pedra. O que Jesus pediu foi: tirai a pedra. Ele está dizendo: olha, o que você pode fazer, faça. Mas o que você não pode fazer, deixe comigo. Eu resolvo o problema, eu resolvo a situação, eu entro na tua casa, eu mudo o cativeiro dos teus filhos, do teu casamento, eu mudo essa trajetória de derrota, de fracasso, eu te dou vitória nesta manhã. Se você se posicionar diferente, eu te dou estratégia. Se você se posicionar diferente, eu te renovo. Se você se posicionar diferente, eu te curo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, quando nós olhamos para o nosso Deus, era para nós entrarmos numa programação dessa, dando glória, aleluia, sendo renovado, sentindo a presença dEle. Porque, irmãos, nós percebemos que o culto, ele tem mudado a sua finalidade. Às vezes nós vemos para o culto, para a igreja, e saímos do mesmo jeito que entramos, e não era para nós sairmos assim. Era para nós chegarmos aqui, ter pão, ter água, ter alegria, ter renovo, ser curado. Aí alguns hoje olham e dizem: a gente fala muito do tempo passado, mas Deus é o mesmo. Deus não mudou, Deus é o mesmo, Jesus é o mesmo, o Espírito Santo Consolador ainda é o mesmo. Mas as pessoas, as ideias, os posicionamentos, o caráter tem sido mudado. Nós precisamos
impactar o evangelho com a palavra de Deus, mas pregando o evangelho que confronte as pessoas ao arrependimento. Porque a pergunta, irmãos, é: o que nós estamos fazendo? Se Jesus nos escolheu, se Jesus ele nos ajudou, se Jesus ele veio para nós como servo, Jesus ele não tem o nariz empinado, Jesus não bate no peito para dizer eu sou. Ele não bate no peito, ele é humilde, ele veio para servir. Ele veio para servir. É fácil, irmãos, nós estar perto de alguém que tem algo a nos oferecer. É muito fácil. Mas Jesus ele veio. Ele escolheu você. Ele quer honrar você. Ele quer honrar a sua casa. Ele quer honrar a sua família. Mas eu estou chorando demais. Eu estou sofrendo demais. Está doendo demais. O que você não entende agora, receba essa palavra no nome de Jesus. Você vai entender amanhã. Amanhã você vai dar glória a Deus por tudo que você está passando hoje, por tudo que você está enfrentando hoje. Você não entende nada agora, mas amanhã você vai dizer: Deus, obrigado. Porque se não fossem as dificuldades e as lutas, o que eu tenho enfrentado, eu não estaria aqui. Então Davi chegou no tempo de honra e ele pergunta: existe alguém da casa de Saul, de Jonatas, que eu possa fazer o bem? Existe. Mefibosete, manda chamar. Chegou a hora de Deus agir na sua vida, chamar você. Porque quando Deus ele quer agir na vida de alguém que está desprezado, ele age na contramão. Aquele que é desprezado, ele honra. E aquele que se sente honrado demais, ele é desprezado, humilhado. Mas Deus, ele não faz acepção de ninguém, ele não desiste de ninguém. O que Deus quer é que você entenda o que é evangelho. O que é casa de Maqui. O que é igreja. Eu estou falando para pessoas aqui que foram abandonadas, deixadas, que estão querendo ouvir um telefonema para dizer: eu preciso que você venha à igreja. Porque tem pessoas que estão hoje sem força, presbítero Stassi. Pessoas que depois da queda, a sociedade e a igreja esqueceram dessas pessoas. Pessoas que precisam ouvir um telefonema para dizer: volta que eu sinto a sua falta nos cultos. Você faz falta no ministério. Você faz falta na casa. Pessoas que estão decepcionadas com liderança, com pessoas de dentro da casa de Deus. Que está dizendo: eu posso ir para qualquer lugar, mas o último lugar que eu vou na terra se chama igreja. E Deus está dizendo para alguém nesta manhã: não olhe nem para a direita nem para a esquerda. Tem gente que está te decepcionando. Tem gente que não liga para você. Tem gente que não olha para você. Eu, porém, olho para você. Olhe para mim que você não se decepciona. Porque se você olhar para a direita, olhar para a esquerda, olhar para as falhas minhas, do pregador, do cantor, do apresentador, você não permanece, você não fica. Mas se você olhar para Jesus, Ele te firma, Ele te segura, Ele te sustenta, Ele te renova, e Ele te salva, Ele te sara e te leva para o céu. Nós não podemos olhar para as indiferenças. Você precisa entender que você tem abrigo. Você precisa entender que Ele é pão, que Ele é água e que Ele zela pela tua vida e que Ele te ama, independente que você ame Ele. O amor dEle é incondicional pela tua vida. Ele te ama, Ele morreu por você. Mesmo sabendo que você não tinha nada para o oferecê-lo. Mas Ele te amou, Ele te viu e Ele te escolheu. Nesta manhã, saia da onde você estiver.
Saia dessa terra de sequidão. Saia desse desespero, se posicione. Se levante mediante essa depressão. Se levante mediante a esse assunto que o médico falou para você, que diz que não tem mais jeito, que não dá. Aleluia. Se levante, mostre uma reação. Deus vai entrar na tua vida e Ele vai mudar o quadro da tua história. Aleluia. Receba a cura onde você estiver. Receba alívio na tua alma agora. Receba o abraço do Espírito Santo que invade a tua casa, que entra neste quarto escuro e te tira daí. Receba a presença de Deus que abraça a tua alma agora. Receba a presença do Espírito Santo que traz alívio para o teu coração. Descansa o teu coração. Deus está dizendo, Jesus está dizendo: eu estou no controle ainda da tua vida, da tua casa. Pode se levantar o inferno, pode se levantar Satanás, pode se levantar todos os demônios, podem lançar lança, podem lançar dardos, podem vir com todas as armas. Eu estou no controle da tua vida. Eu não perdi o controle da situação. Enquanto o homem está com o nariz empinado, enquanto o homem é soberbo, Deus olha para a terra e vê a nação como gota d'água dentro de um balde. Você não entendeu a grandeza do Deus que você serve. Você não entendeu a grandeza do Deus que você serve. Você ainda não entendeu a grandeza do Deus que você serve. Quando Ele fala, algo acontece. Quando Ele fala, depressão vai embora, ansiedade vai embora. Quando Ele fala, caroço some, murcha pelo poder da sua palavra. Pergunte para alguém que está aí do seu lado e diga: eu sei a tua situação, eu sei a tua luta, eu sei a tua dificuldade. Talvez faça essa pergunta para você mesmo. Aleluia. E Deus está dizendo: olha, mas você me conhece, você sabe a minha grandeza, você sabe quem eu sou. Então se posiciona agora. Tem uma casa de maqui aí onde você está. Tem uma casa de maqui aqui, Rio Largo. Aleluia. Toda terça-feira tem pão, toda terça-feira tem água. E se você quiser, tem abrigo. Se você quiser, não faz acepção de pessoa. Se você quiser, não quer nada em troca. Aleluia. A casa de Maqui quem é? É a Assembleia de Deus Missão, aqui do campo de Rio Largo, pastoreada pelo reverendo Arnaldo Tavares de Lima. Tem pão, tem água. Se você quer, tem abrigo. Se você quer, tem dormida. Se você quer, aleluia, tem ajuda. Agora você tem que se posicionar. A casa de Maqui pode ser esta programação agora, que está dizendo: olha, saia desse estado, saia dessa dificuldade, vem para cá que tem pão, vem para cá que tem água, vem para cá que tem cama, tem abrigo, tem cuidado para você. Procure essas características da casa de Maqui. O programa Louvor e Palavra é a casa de Maqui. Nós sabemos que Paulo passou por tantas lutas, mas lá em Filipenses ele vai dizer, capítulo 4, versículo 4: regozijai-vos sempre no Senhor. Não entenda a dificuldade, entenda o propósito que Ele tem para a sua vida. Em meio a toda agonia, em meio a todo desespero, em meio a tanta luta que você está enfrentando, entenda a dor, mas entenda também o propósito que Deus tem através da dor, através do sofrimento, através da agonia. Aonde você estiver, que você ouviu essa palavra e quer voltar, quer aceitar a Jesus, você está dizendo: essa história de Mefibosete é parecida com a minha. Onde você estiver, sinalize e diga: eu quero voltar para Jesus. Eu quero voltar para a casa de Maqui. Você saiu, talvez angustiado, desesperado, mas Maqui, que é a tipificação de Jesus, ele está dizendo: volta. Eu não vou te deixar só, o necessário eu não vou deixar faltar. Vem, que isso que te causa agonia, eu vou transformar em um grande milagre. Você é um milagre da parte de Deus. Sua família é um milagre da parte de Deus. A sua casa é um milagre da parte de Deus.
Independente que você olhe para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, independente que você se veja sozinho, Deus está falando com você nesta manhã e está te dizendo: eu não te deixo sozinho. Aleluia. Você não está me vendo, mas eu estou com você todos os dias. Jesus, ele está dizendo aqui: eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que eu falei, está falado. Aleluia. E eu não fiz uma promessa de estar com você um dia, 2 dias, 10 dias, não. Todos os dias. Você está sofrendo, Ele está com você. Você está chorando, Ele está com você. Você está alegre, Ele está com você. Ele não te deixa só nenhum minuto. O que você precisa voltar agora para a casa de Maquim? Você precisa sair dessa situação. Você precisa se posicionar. E eu quero orar por você agora. Onde está a primeira vida que quer voltar agora? Onde está a primeira pessoa que se rende agora, que se lança aos pés de Jesus e entende que não pode mais viver sem Ele? Que entende que a opinião das pessoas não vai determinar o que Deus tem para a sua vida. Aonde você estiver, saia dessa situação, se posicione, venha para a casa de Maquim, venha para a casa de Deus. Jesus, Ele escolheu você para fazer um milagre acontecer na sua vida. Aonde você estiver, feche seus olhos que eu quero orar por você nesta manhã. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Deus Criador dos céus e da terra. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade ímpar. Obrigado por nós estarmos aqui nesta manhã, te louvando e exaltando o teu santo nome da beleza da tua santidade. Fala conosco, ainda através dos louvores, através da segunda mensagem. Continua usando essa casa de Maquim para alcançar muitos Mefibosete que estão aí no mundo, sem direção, aleluia, triste e amargurado. Deus, nos ajuda. Tu sabe a situação que nós chegamos aqui, pelo menos eu. Estou enfermo, mas vim fazer a tua vontade. Independente, Senhor, de como cheguei aqui, dor de cabeça, gripado, mas não imaginava que ia conseguir pregar. Mas eu consegui porque o Senhor é a minha força. E cheguei aqui, Deus, pensando que não ia conseguir falar nada. Mas o Senhor está no controle de tudo. O Senhor entrou neste programa, entrou na minha vida. Independente de pessoas, independente de casos e situações que chegaram neste lugar, o Senhor permanece o mesmo. O Senhor ainda é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que levanta, o Senhor é o Deus que ajuda, o Senhor é o Deus que traz firmeza, o Senhor é o Deus que restaura as forças e dá saúde. E eu estou saindo daqui, deixei a programação de posse de vitória. Por quê? Porque há posicionamento, e aonde há posicionamento, há ajuda do céu. Que o Senhor Jesus abençoe sua vida, a sua casa, a sua família. Agradeço essa oportunidade, que Deus continue abençoando o programa, o apresentador, meu amigo presbítero Staski, ao pastor dessa igreja e a todos que chegaram na programação, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Mensagem gloriosa, bênção do céu para os nossos corações. Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo Deus é bom. Então procure uma casa de Maquim. Na casa de Maquim tem refrigério. Na casa de Maquim tem abrigo, tem pão, tem alimento, tem água. Em nome de Jesus. Meu querido, vamos continuar adorando a Deus. Em nome de Jesus. Vamos ouvir a Eliane Costa, a da congregação do Verde Vivo. Vai estar ministrando a palavra de Deus. Louvando ao Senhor. E na sequência nós também estaremos ouvindo a segunda mensagem. Depois da Eliane, vamos ouvir o Dalton louvar ao Senhor. O presbítero Edson, ali da congregação de Mata do Rolo, vai estar louvando a Deus em nome de Jesus. Pregando a santa e inerrante
palavra do Senhor. Vamos ouvir a Eliane Costa louvar o Senhor. E enquanto ela adora, você que está em casa, glorifica e exalta o santo nome do Senhor Jesus. Onde está a primeira vida para Jesus? Tem muitas vidas para Jesus neste momento, irmãos. Glória a Deus. Glória a Jesus.